Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e o meu fiel companheiro, Alcir Almeida. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço, muito honrado de estar aqui com todos vocês, né, pela TV Comunhão, pela Rádio Comunhão também. Forte abraço, é sempre uma alegria. E sem esquecer de dar as boas-vindas também aos nossos ouvintes, você que nos acompanha, como o Alcir já falou, pela TV e pela Rádio Comunhão. É uma satisfação para nós podermos estar oferecendo este produto, mais um produto, digamos assim, trazido pela Comunhão Espírita de Brasília, com o objetivo de levar a você um pouco mais de informações, de esclarecimentos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre a doutrina espírita, e no nosso caso, neste programa, especificamente sobre o Livro dos Espíritos. E hoje, dando continuidade ao tema que já estamos tratando há algumas semanas, referente a relações de além-túmulo, vamos dar continuidade hoje a partir da questão 285. Podemos, Almeida? Vamos lá. Então, na questão 285, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? Repetindo, os espíritos os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Muito boa essa questão. E aí? Desencarnamos ou morremos? Chegamos do outro lado? A gente vai se conhecer ou não vamos nos conhecer, né? Olha, eu acho que essa é uma das perguntas mais tranquilas, mais fáceis de responder para os nossos amigos, né? Não tenhamos dúvidas. O fato de a gente ter perdido essa vestimenta carnal, ter chegado para o outro lado, a gente não deixa de conhecer os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas com quem temos afeto e também aquelas com quem não temos afeto, né? Não muda nada, gente. A gente chega lá do outro lado do mesmo jeito. É como se o Ricardo e eu, né, estamos aí em férias, vamos sem um saber do outro e sem o outro saber do um, e a gente se encontra lá em frente o Partenon em Atenas. Não é o fato de a gente estar no local estranho, visitando, pela primeira vez eu vejo o Ricardo Honório lá e pela primeira vez ele me vê, a gente não vai deixar de se conhecer, nos conhecemos sim, não tem a menor dúvida. É verdade. Mas eu acho que vale um comentário. Eu estou pensando naquela pessoa, naquele irmão nosso que está ouvindo essa temática, está tendo contato com essa temática pela primeira vez. A gente se vê do mesmo jeito, não vai ter... A aparência, a percepção da aparência para o espírito não muda. Mas, seguindo o raciocínio, aquela pessoa que está ouvindo pela primeira vez, sim, e pensa assim, caramba, então, quando eu desencarnar, é provável que eu encontre o Cristo? Será que eu vou chegar lá e vou ver o Chico Xavier? Será que eu vou encontrar a Madre Teresa de Calcutá? Será que eu vou encontrar o Papa João Paulo II? Bom, quando a gente introduz esse tipo de porque eu estou pensando, muda um pouquinho. Exatamente. Aí muda um pouco. Uma coisa é um filho encontrar o pai encontrar o filho. Outra muito diferente, e é interessante, eu estou lembrando agora do Missionários da Luz, né? É o Missionários da Luz? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que é o Missionários da Luz, que tem um senhor que desencarna e quer conversar com os santos, lembra? Ele quer um despacho com Deus. Vem cá, já que eu estou aqui, poxa, vivi bem, fui um bom católico, no caso lá da pessoa, poxa, por que eu não posso encontrar o santo? Rezei tanto para ele, está na hora de eu conversar com ele. E ele criou uma certa dificuldade para a equipe espiritual. Era uma boa pessoa, se eu não me engano, o nome dele é Cavalcante. Tá, não sei se você lembra. Não lembro. Mas, se eu não me engano, é Cavalcante, o nome com que ele é identificado no livro. Né? Gente, nós não deixamos de ser quem somos.
Se somos um Chico Xavier, né? Se nós estamos na faixa vibracional de um Chico Xavier, a gente vai ter o direito de, chegando lá, conviver com aquelas pessoas de altíssimo nível espiritual que podemos identificar com os santos. Tudo bem. Agora, se a minha existência na Terra é vivida em níveis vibratórios mais baixos, vai ser muito difícil eu encontrar com Jesus Cristo. É exatamente aí onde eu queria chegar, Almeida. Está mais fácil eu encontrar com os meus amigos de maus feitos. É verdade, porque a resposta que os espíritos dão a essa pergunta, ela é muito curta. É muito curta, é bem direta. E certamente não desdobra, não né? desdobra essas possibilidades. Se bem que tem umas outras depois, tem umas outras questõezinhas aqui, sim, se eu não me engano. Terão outras, né? Isso. Até já adiantando, a essa pergunta, a resposta é sim, e assim de geração a geração. Mas a gente precisa ter o cuidado de lapidar um pouco essas respostas, porque um tema no Livro dos Espíritos, ele é tratado durante 5, 6, 10, 15, 20 questões, quando o Kardec vai de pergunta a pergunta, vai fatiando o problema. Então eu fico pensando naquela pessoa que está ouvindo este programa e ouviu a gente dizer assim, olha, no Livro dos Espíritos diz que sim, desencarnou, você encontra o outro. Sim, você encontra o outro com quem você convive. E além as disso, pessoas que lhes são próximas. E além disso, os espíritos estão falando aqui das condições do processo. Sim, nós já falamos isso em outras questões. Já falamos em programas anteriores, né? Aquilo, quando tem aquela questão que fala do nível vibracional, cada um dentro do seu nível vibracional, gente. Exato. Isso que a gente está falando é submetido, não contraria o que já dissemos em outros programas. Exatamente. Entendido? Então, eu queria até pegar o seu exemplo, né? De a gente estar de férias e nos encontrarmos no Partenon em Atenas. Mesmo dia e horário. No mesmo dia e horário. Esse foi um exemplo muito feliz, porque considerando as diferenças, as condições, etc., etc., nós dois entrando de férias, se você fosse para João Pessoa, é provável que a gente se encontrasse em João Pessoa. Como você vai para o Paternon de Atenas, dificilmente a gente vai se encontrar no Paternon de Atenas, né? Então, é um bom lugar para se visitar. Sim, rapaz, mas para encarnados do seu nível, do seu padrão vibratório, o meu está difícil de chegar lá. Esse rapaz é de uma humildade a toda a prova. Dificilmente a minha vibração financeira vai me deixar chegar em Atenas. Mas a tua vibração espiritual te leva lá, fica tranquilo. A gente não perde a oportunidade de dar leveza ao programa. De zoar mesmo, né? Mas, falando... E aqui eu quero citar uma obra que representa muito bem essa questão do padrão vibratório. Quem não leu ainda, eu sugiro a leitura do livro Nosso Lar. O Nosso Lar, primeiro capítulo ali. O primeiro livro da série André Luiz, quando o André Luiz, ele descreve que, tendo ele desencarnado, primeiro teve aquela passagem dele lá pelo umbral. Pesquisem um pouco mais sobre esses temas. E ele não teve acesso Ele não desencarnou bem equilibrado, Não né? desencarnou bem equilibrado, por isso que ele precisou passar por uma região mais reequilibrante, digamos assim. Não, eu vou usar a palavra mais clássica. É uma região purgatorial. Purgatorial. Para purgar os desequilíbrios que ele tinha no espírito. E por conta disso, mesmo ele tendo saído dessa região, o que o Almeida lembrou bem, purgatorial, ele não teve acesso a falar com a mãe dele, já desencarnada. Muito embora estivesse o tempo todo do lado dele. Exatamente. Então, por que isso acontece? Como o Almeida já falou, padrão vibratório. Tem um ditado popular que ele tem lá seus fundamentos, quando ele diz assim, tal vida, tal morte. Alguém disse isso, não lembro quem. Tal vida, tal morte. Ou seja, a maneira como nós vivemos como encarnado, ao desencarnarmos... É como existimos na morte. É como existimos na morte. Nós continuamos com o mesmo padrão vibratório, e é esse padrão vibratório que nos aproxima daqueles com quem tivermos condições de nos relacionar, tendo em vista esse padrão vibratório. No caso do André Luiz, trazido no livro Nosso Lar, o padrão vibratório dele era muito mais baixo do que o da sua mãe. Então ele precisou ir equacionando ou equalizando
para que ele pudesse ter acesso. Esses comentários são apenas para que a gente possa burilar um pouco esta pergunta e a resposta curta que foi dada, para que a gente não entenda as coisas de maneira apressada e incompleta. Agora, bem entendido, né? Até para voltar para o âmago da questão. Quando ele, mais equilibrado, consegue perceber a mãe, ele consegue enxergar a mãe, nesse momento ele a reconhece. Sim. Né? Sim. Ele não a deixa de reconhecer. Então, para a gente finalizar essa temática, a gente pode dizer assim, guardadas as proporções de afinidade dos padrões vibratórios dos desencarnados, todos nos encontraremos, nos reconheceremos e conviveremos dentro das faixas vibratórias correspondentes. Exato. Ok? Se ficar alguma dúvida, manda o seu comentário, a sua pergunta para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que o Almeida responde para vocês. E se eu não conseguir responder, eu vou consultar o Dr. Ricardo Honório. Mas, Almeida, dentro da questão 285, tem uma subpergunta. Tem. Vamos lá. E o Kardec questiona: como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Como é que eles se reconhecem, uma vez que eles estão sem o corpo físico? Nós já tratamos de questão parecida com essa em programas anteriores, quando falamos do tal do perispírito. Né? Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez agora, dá uma consultada. Escute lá o nosso programa, lá, que eu acho que ainda dá fase Procura nos programas anteriores, ou nós temos agora também essa bênção, que é a internet. Coloca lá perispírito na internet, que você terá acesso a muitas fontes de informações espíritas e conhecer um pouco mais sobre este componente do ser humano. Isso. Mas, repetindo a pergunta, como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos, Almeida? Olha, é interessante nunca esquecer, como você bem lembrou, do perispírito. O perispírito é uma interface, né, entre outras coisas, entre o espírito imortal e a nossa vivência nesse orbe terrestre. E ele continua atuando quando nós estamos na espiritualidade, né? Ele torna possível, entre outras coisas, aquele espírito se manifestar, se comunicar, conversar, porque haverá um dia em que a nossa evolução será tão grande que nós poderemos nos comunicar diretamente espírito a espírito. Ainda não estamos nessa faixa vibracional. Mas, respondendo objetivamente, a memória continua acessível. Nós não perdemos o patrimônio das nossas memórias, a não ser que aconteça uma patologia mesmo espiritual que torne aquele espírito completamente incapaz de se manifestar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer em palavras bonitas, mas eu vou falar de maneira mais simples. A não ser que o espírito esteja como que enlouquecido, o que realmente torna mais difícil o acesso às memórias, as memórias estão ali disponíveis para ele. Ao contrário do que acontece na matéria. Na matéria, a gente é limitado ao que a gente vivencia, o que a gente lembra da presente encarnação. Aqui e ali, um ou outro pode ter um lampejo, um flash, de perceber alguma coisa de outra existência, ou mesmo de uma vivência espiritual, uma vivência na erraticidade entre uma encarnação e outra. Mas quando nós desencarnamos, o acesso a essas memórias da última existência e das anteriores se torna mais alargado. Então, torna-se muito mais fácil a gente lembrar de quem a gente conheceu nessa existência, quiçá em outras. Exato. Eu quero aproveitar, eu acho que esse momento em que a gente está aqui conversando com os nossos ouvintes é um momento... É um bate-papo. É um bate-papo e um momento importante para nós plantarmos semente de informações e de consequentes conhecimentos. Vamos lá. Eu estou lembrando de um livro, para alguns já consideram um livro com informações que necessitam ser atualizadas, mas eu ainda considero um livro bastante interessante de ser lido, que é um livro chamado Forças Sexuais da Alma.
Do Bacelar, né? Não, é do Jorge Andréa. Ah, Jorge Andréa, perdão. Jorge Andréa. Perdão. Eu cheguei a conhecer o Jorge Andréa. Conheceu, é? Ainda quando ele estava com 99 anos de idade. Esse cabelinho branco não engana, né? Esse teu cabelinho branco não engana, né, cara? Tá certo. O Jorge Andréa, ele estava com 99 anos de idade e ele chegou a completar os 100 anos e pouco tempo depois, logo depois, ele desencarnou. Mas foi uma pessoa que me impressionou muito pela vitalidade. Aos 99 anos de idade, ele estava escrevendo e foi um papo muito interessante. Tem vários livros do Jorge Andréa, mas esse Forças Sexuais da Alma, eu lembrei desse livro quando você fala das camadas de conhecimento. Ele explica isso lá, né? O inconsciente, o subconsciente, o consciente, os acessos que nós temos a essas camadas de informações construídas ao longo do processo reencarnatório, a cada vida material, a cada existência, e como nós temos acesso a isso ou a parte disso quando desencarnamos. Mais uma vez, o acesso a essas informações pretéritas estão condicionadas à nossa evolução, ao nosso padrão vibratório, às nossas condições para acessar. Porque, digamos de passagem, a espiritualidade também não é irresponsável ao ponto de deixar a gente ter acesso àquilo que não nos vai fazer bem naquele momento. E, pelo contrário, vai se tornar um peso. E pode, inclusive, se tornar um peso. Coisa que acontece entre nós também, por exemplo, nos procedimentos de regressão de memória. Terapia de vidas passadas. Terapias de vidas passadas. De maneira... Aliás, nesse particular, um amigo nosso comum, permitam não dizer o nome, certa feita chegou assim para mim: ô Alci, vem cá, rapaz, que a minha esposa está convencida da necessidade de... Ele, ao ouvir a história, ele vai lembrar, a pessoa, né? De ter acesso às memórias das vidas anteriores. Eu falei, mas por que a fulana precisa disso? Não, ela está convencida. Eu já não sei mais o que fazer para tirá-la dessa ideia. Dissuadi-la dessa ideia. Aí eu virei e falei assim, olha, fala para ela que para fazer isso, ela tem que estar muito bem preparada. Né? Não é à toa que a espiritualidade cobre. Tampa, né? Esconde isso. Alguns fatos do passado. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, meu amigo, chega para ela, eu sei, você sabe, que ela tem um grande amor pelo pai dela. Uma pessoa, inclusive uma figura espírita de escola, uma pessoa sensacional que eu cheguei a conhecer. Aí eu virei para ele e falei assim, chega para ela e pergunta, e se de repente você vai fazer esse negócio e você descobre que em existência anterior o seu pai e a sua mãe já estavam, né, ou numa união matrimonial, e você era outra, que infernizou a vida dos dois. E veio agora como filha, justamente com uma oportunidade de resgatar, de equilibrar a relação entre vocês três. Aí ele, boa ideia, um mês depois, e aí? A fulana ainda está com aquela ideia, rapaz, eu fui perguntar aquilo, ela, deixa isso pra lá, não quero saber disso não. Porque a gente tem que ter essa percepção, né? O acesso aos conteúdos de existências anteriores, quando você está encarnado, exige muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Que podemos não ter. E você falou quando encarnado, mas inclusive quando desencarnado. Quando desencarnado ainda. Como a gente não vai mudar muito. Em algumas situações também não é necessário. Não vai ser necessário, aconselhável. Nem interessante, nem aconselhável a gente conhecer. E outra coisa. Isso é um depoimento que eu já ouvi de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer essas terapias. Quando a pessoa acessa aquele conteúdo, você não apenas acessa, como você vivencia. Rememora aquilo tudo. Você experimenta aquela realidade. Repete a experiência. E de repente você acessa conteúdos da sua personalidade que você está há anos tentando abafar. Né? De repente, estou eu lá acessando um conteúdo, né, de combates. A nossa história não é bonita, gente. Se a nossa história fosse bonita, a gente não precisava estar aqui encarnando de novo. De repente eu estou lá acessando um conteúdo, não porque eu era um soldado numa legião e eu vou querer sair dando bastonadas por aí. Né? Não é algo que eu precise nesse momento. Deixa quieto. Deixa quieto. Se a espiritualidade julgou por bem
esconder de nós, mesmo que momentaneamente, esses fatos do passado, tem uma razão muito importante para deixá-los onde estão. Acreditemos, a providência divina é sábia. Retornando à pergunta, como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Acesso à memória, vamos lá. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Aquilo que o Almeida já falou. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Então, é dessa forma que nós nos reconhecemos lá do outro lado, rememorando essas experiências, sabendo quem somos, um pouco mais além do que nós sabemos atualmente. Pegando o exemplo que o Almeida citou agora há pouco, das batalhas muitas que certamente experimentamos. Estamos devendo essas batalhas todas, né? Já pensou a gente desencarnar e eu descobri que o Almeida foi o responsável pelo meu desencarne anterior. Numa vida que você estava muito bem, com uma esposa que você amava muito. E o Almeida foi a causa da minha desencarnação anterior. A traição. Como é que a gente vai tratar agora? Como é que você vai equilibrar isso de novo? Será que depois disso eu vou conseguir dizer, estou aqui com o meu amigo Alcir Almeida, né? É complicado. Não é complicado? É complicado. É complicado. Então, gente, E isso porque nós estamos falando em batalha. A gente podia estar falando que estávamos brigando pela mesma companheira, um enfiou uma faca nas costas do outro para ficar com aquela menina. Ou defendendo a posse de um bem. Sabe, para que abrir essa caixa de Pandora? A caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora. Né? Não é isso? Porque depois, às vezes as pessoas esquecem o que acontece quando se abre a caixa de Pandora, né? Todas as desgraças dali saem. A única coisa que fica é a esperança. É verdade. Né? É verdade. É a única coisa que fica ali dentro. Mas o nosso tempo está se aproximando, nós temos mais alguns minutos para não iniciarmos uma outra questão. Essa é um dos fatores mais importantes, dentre muitos outros, claros, que eu considero para a necessidade de se estudar Espiritismo. Ainda ontem à tarde, no trabalho, eu fui apresentado a uma colega que ela está acontecendo algumas coisas interessantes na existência dela. Com ela, né? Que ela está meio assustada, nada mais é do que a mediunidade batendo a porta. Mas ela falou comigo, ela professa uma determinada religião, e ela disse, não, porque uma colega sugeriu que ela estudasse o Espiritismo, mas ela tem a religião dela, e eu falei, minha querida, esqueça esse negócio de religião. Estudar Espiritismo sempre foi, e hoje mais ainda, é uma necessidade do espírito em busca do seu aprimoramento, em busca do seu crescimento. As religiões, todas elas, são instrumentos que são utilizados para facilitar, nos aproximar de uma realidade espiritual que possa nos favorecer. Mas nenhuma delas, eu posso estar enganado, mas estou convencido que não. Nenhuma delas nos aproxima tanto da nossa realidade espiritual, com tanta clareza, com tantos esclarecimentos quanto a doutrina espírita. Então, se você professa determinada religião, se tem a sua crença, continue, não precisa sair dela. Mas abre um espaço no teu tempo, nas tuas condições, para aprender um pouco sobre essa realidade espiritual. Conhecer como são as relações, o que embasa, o que é que está por trás de tudo isso. O que é que faz com que nós tenhamos hoje amigos, desafetos, parentes, familiares, colegas de trabalho, com os quais uns eu olho e de primeira simpatizo e outros de primeira também eu já antipatizo. E não sei o porquê, e a gente chega a dizer, não tenho nada contra essa pessoa, mas não gosto dela. O que é que está por trás de tudo isso? Não tem nada contra ele, mas se ele ficar bem longe, eu agradeço. Então são coisas como essas que a doutrina espírita explica. Lendo um livro como este que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, e tantos outros,
os muitos romances espíritas que nos trazem exemplos da realidade de outrem que são parecidíssimos com a nossa realidade. São exemplos que poderiam muito bem ser nossos exemplos. Então, é um momento em que eu convido a você que está nos vendo, nos ouvindo, independente do que você acredita, independente de qualquer outra coisa, se dê ao direito de conhecer um pouco mais. Conhecimento, como já te disse, não ocupa espaço. Não acredito nisso, não tem problema. Não acredita, mas conheça. Coloca essa informação aí na caixinha da consciência, porque um dia essa informação que você não acredita agora, ela vai despertar e vai te trazer possibilidades hoje não reconhecidas. Eu só queria acrescentar, quando você fala do romance, né? Existem romances e romances. Claro. Né? Então, se a pessoa tem essa... Olha, esse livro dos espíritos é meio complicado, eu queria algo mais simples. Pegue um bom romance espírita, né? Mas vamos pegar um bom romance espírita. Vamos pegar 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, que é a série histórica de Emmanuel. Paulo e Estevão. Para conhecer aquele período histórico do Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, a vivência de Estevão, que passou para a história como Santo Estevão. Vamos ler Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira. Vamos ler Hermínio Miranda. Vamos ler Herculano Pires. Zilda Gama. Zilda Gama, as pessoas não sabem quem é Zilda Gama. José Herculano Pires. Chico, quando começou 80 anos atrás na doutrina espírita, Zilda Gama já era Zilda Gama. Né? Tem romances aí. Gente, tem muita coisa boa para ser lida. É isso. Nosso tempo está acabando, quero agradecer mais uma vez ao Almeida. Hoje nós conseguimos fazer só uma questão, a questão 285. Na próxima semana nós continuaremos com o tema, Relações de Além-Túmulo. Almeida, suas palavras de agradecimento, suas palavras finais. Muito obrigado por estar aqui compartilhando esse espaço com você, Ricardo. O nosso abraço para cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Por favor, essas nossas conversas serão ainda mais exitosas se vocês apresentarem suas dúvidas, se vocês apresentarem suas observações, suas críticas serão também muito bem-vindas, né? Estamos aqui a serviço de vocês. E agora de algum tempo para cá, que nós temos à nossa disposição, esse instrumento maravilhoso que é a internet, e este vídeo que você pode estar vendo agora a partir do YouTube, divida ou multiplique esse vídeo com alguém. Assim como a gente manda outras coisas, manda esse vídeo para um colega, manda para o seu grupo, dê a outras pessoas a oportunidade de conhecer, de ouvir, de adentrar a esse mundo maravilhoso que é o mundo da realidade ou das realidades espirituais que é de todos nós que estamos aqui no planeta Terra. E como falei antes, qualquer dúvida, e-mail radio@comunhãoespírita.com. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.